Vamos imaginar por alguns segundos uma grande rede de varejo. Processos definidos, metas claras, treinamentos atualizados, mas algumas lojas começam a perder o compasso. Queda na conversão, clientes que não retornam, conflitos nos horários de pico, supervisores exaustos, equipes tensas. Esses sinais eles chegam fragmentados para cada área da empresa, para o jurídico compliance, para o RH gente, para a saúde, para a segurança do trabalho, para a diretoria, para a liderança. Mas no fim das contas, isso tudo é uma manifestação de um mesmo problema: riscos psicossociais não identificados, não priorizados e não tratados. Mas antes de eu avançar, deixa eu me apresentar. Eu me chamo Jamile, psicóloga clínica e organizacional, especialista em desenvolvimento humano pela URGS, especialista em gestão empresarial pelo IF e especializando em psicologia organizacional pela PUC. Há anos eu atuo com varejo, indústria, agro, saúde, educação, estruturando diagnóstico, treinando liderança, implementando modelos de gestão para reduzir ruído, aumentar a previsibilidade, proteger pessoas, proteger os negócios. Mas então, vamos ao ponto. O que são riscos psicossociais? Ai, primeiro um alerta, tá? Tem gente que pensa que risco psicossocial é sinônimo de saúde mental e não. Quando a gente fala em risco psicossocial, a gente fala de sofrimento que acontece no trabalho por causa do trabalho e devido à forma como o trabalho está organizado. E aqui entra algo que quase ninguém explica bem. Para ser risco psicossocial, todo e qualquer sofrimento em saúde mental precisa nascer do trabalho ou ser intensificado por algo específico nele. Então a pessoa pode estar vivendo um divórcio, ela pode ter perdido um familiar, ela pode estar enfrentando uma crise financeira, chegar a um cargo já com diagnóstico de ansiedade ou depressão. Nada disso vai fazer com que o risco psicossocial surja. Isso tudo faz parte da vida humana, merece cuidado, lá nos benefícios a pessoa vai tratar, mas não é risco psicossocial. É sofrimento pessoal, e sofrimento pessoal só se torna risco psicossocial quando o trabalho já amplificou esse sofrimento. E geralmente esse sofrimento também aparece em quem nem tinha nada antes, em quem nem está passando por nenhuma dessas situações. Mas voltando, afinal, o que são riscos psicossociais? É a probabilidade do trabalho criar, intensificar ou manter sintomas em saúde mental, diagnósticos em saúde mental em diferentes graus de severidade, que a empresa possa observar, medir e ajustar. Por exemplo, vamos aprofundar mais. Risco psicossocial é o que acontece quando existem muitas metas impossíveis, falta de autonomia, mudanças mal comunicadas com frequência, sobrecarga cognitiva que aumenta desgaste, erros frequentes. E quais as 3 dimensões que a gente considera para avaliar, para analisar esse risco? E vamos lá, vamos olhar a interação entre elas. Ambiente e condições de trabalho, organização do trabalho, relações no trabalho. Algo bem observável, mensurável, gerenciável. Exemplo: ambiente e condições de trabalho, ergonomia, ferramenta, temperatura, ambiente. Da organização, previsibilidade, clareza de papéis, fluxos. Da relação social, justiça, comunicação, gestão de conflitos. Perceba, nada disso tem a ver com a vida da pessoa especificamente, tá? Mas, claro, a gente olhar para isso muda tudo. A gente começa, de fato, a fazer a empresa ganhar responsabilidade clara pelos ajustes possíveis e fazer o trabalhador não ser visto como um problema, e sim como um indicador. Muda decisões, muda prioridades, muda resultados, e é aqui que entram as normas regulamentadoras nacionais e internacionais. Por exemplo, NR1, ela diz o que deve ser feito no gerenciamento de riscos. É sobre o programa de gerenciamento de riscos. NR17 vai falar sobre análise ergonômica, como a gente encontrar onde esses riscos aparecem. ISO 45003, ele mostra como enxergar esses riscos, quais os critérios que precisam ser vistos para que a gente enxergue esses riscos. E memoriza isso, tá? Risco psicossocial, memoriza.
Risco psicossocial surge quando a exigência do trabalho ultrapassa a capacidade de resposta do trabalhador. Essas exigências podem ser cognitivas, podem ser emocionais, podem ser físicas, podem ser relacionais. Elas incluem recursos, tempo, suporte, autonomia. Imagina um GPS, tá? Ele te dá a rota, o tempo, o caminho, até que você coloca pressão e informação demais no sistema, o sistema cai. E não é porque o GPS é frágil, é porque você quis colocar 10 endereços lá. E as coisas ficaram muito mais exigentes do que ela pode processar. No trabalho é igual. Quando a demanda, as interrupções do trabalho, o emocional ultrapassa os limites de uma pessoa comum, o trabalhador, o colaborador, ele perde o sinal. E a gente tem que olhar para isso com muita importância, e principalmente no varejo, porque no varejo se vive no limite entre a imprevisibilidade, carga emocional alta, necessidade de multitarefa constante, pressão por meta. É um terreno ótimo para sobrecarga cognitiva, para problemas de ergonomia cognitiva. E daí aparecem os custos diretos, hora extra, atestado, afastamento, turnover, absenteísmo, processo, multa, e os indiretos, clima tenso, assédio, queda de performance. Como que a gente analisa isso? A gente segue 3 etapas claras. Análise ergonômica preliminar, tá? A gente mergulha para entender o ritmo, desgaste, demanda, enfim. Análise ergonômica do trabalho, quando a gente já tem a preliminar e a gente vê como que isso está acontecendo, se mudou de tempos em tempos e quais os planos de ação que a gente precisa dar conta. A gente analisa também os dados de cada área, reclamações, erros, turnover, absenteísmo, enfim, tudo que gera custo. E aí a gente classifica todos esses riscos que a gente encontrou em probabilidade e severidade. Probabilidade, chance que tem de acontecer, severidade, o impacto, o tamanho do impacto se acontecer. Riscos psicossociais são mensuráveis, não são uma opinião, não são uma impressão. Tem tabelas, ferramentas, formas de realmente classificar essas coisas, quantificar essas coisas, né? E aí a gente fala que quando um bloco desequilibra, toda uma operação perde a precisão. Então a gente precisa entender que através da NR17 a gente vai avaliar a ergonomia cognitiva, né? A gente vai avaliar sobrecarga mental, memória de trabalho, tempo de reação, gerenciamento de tarefas, né? Pensa, por exemplo, num caixa que atende a fila, resolve divergência, oferece produto, lida com o sistema lento, com o cliente irritado, a probabilidade de erro dele vai ser enorme, né? E no varejo, erro vira custo. A severidade, dependendo do quanto isso acontece, a frequência com que isso acontece, é enorme. Mas e daí? Como é que a nova NR1 pede que as empresas tratem isso? Vai fazer lá a análise de ergonomia cognitiva ali na NR17, vai colocar essa informação na NR1, no PGR, no Programa de Gerenciamento de Riscos, e vai criar planos de ação para as áreas que têm mais riscos em saúde mental, riscos psicossociais. Uma ação tanto para a organização do trabalho, quanto para o ambiente de trabalho, quanto para as relações do trabalho. E avaliar isso de 30 a 60, a 90 dias, a 120 dias, a 180 dias, né? E aí eu vou falar uma coisa que brilha o olho de todo mundo, ROI. Você vai ter menos retrabalho, menos erro crítico, menos desgaste, menos atestado e afastamento, vai ter mais consistência, mais previsibilidade, mais conversão. Pensa numa cadeia logística, assim, que o centro de distribuição está trabalhando com ruído, sem conseguir identificar muita coisa, toda malha sente. E o risco psicossocial é esse ruído. Quando a gente ajusta o gargalo humano, toda a rede volta ao compasso, todos aqueles problemas que eu disse lá no início deixam de acontecer e o cliente vai perceber e vai voltar a fazer o movimento natural. Né? E a gente precisa escolher ver os problemas, monitorar os problemas, resolver os problemas para que a gente colha o benefício do resultado. Repito, é mensurável. Existem ferramentas, existem análises, existem planos de ação. Enfim, obrigada por ter me ouvido até aqui.
E me conta nos comentários qual a parte da NR1, da NR17, da ISO 45003 que gera mais dúvida na sua empresa, para eu poder produzir um episódio sobre isso e a gente poder discutir sobre esses temas com cada vez mais clareza. Vamos deixar de simplificar o que não é simples e vamos começar a construir performance e resultado com base em saúde mental também. Muito obrigada!